faço Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Josué. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes da Arca da Aliança diante do povo, e quando os levaram a arca, chegaram até junto ao Jordão. Seus pés molharam a borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Todos os dias da cega pararam as águas que vinham de cima e levantaram um montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado. Foram todas cortadas, então porém então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes levavam a arca da aliança do Senhor para os firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a ser exulto atravessando o Jordão, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenar-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousam os sacerdotes, os pés, tomai 12 pedras e levai convosco, e depositai-o no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram os filhos de Israel, um de cada tribo, disse: Passai adiante a arca do Senhor vosso Deus por meio do Jordão, cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja um sinal de que vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem o que vos significa essas pedras, então vós direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre como memorial dos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levantaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali então até ao dia de hoje, porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara que falasse ao povo, e o povo apressou e passou, tendo passado todo o povo. Então passou a arca do Senhor, os sacerdotes, à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, filho de Gade, filho da meia tribo de Manassés, armados em frente aos filhos de Israel. Moisés, e lhes tinha dito: uns 40.000 homens
de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha das campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como o havia respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem ao sacerdote que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, assim que as plantas de seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram um lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o Jordão com o povo. Dia 10 do primeiro mês acamparam em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué uma coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem seus pais, dizendo: que significa essas pedras? Fareis saber que vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco no Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A circuncisão dos filhos de Israel. Sucedeu-se que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si as pederneiras e encontrou os filhos de Israel em Giabe, Aralone, e é por esta razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram do deserto pelo caminho, desde que terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que se acaba toda a gente, os homens de guerra saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, vós e seus filhos e esses Josué circuncidou, porque estão incircunciosos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficara em seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi os povos, o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Celebra-se a Páscoa, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal. Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram fruto da terra no dia seguinte da Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia.
No dia imediato depois de comerem os produtos da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram as novidades da terra de Canaã. Deus apareceu a Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou Josué a ele e disse-lhe: Eis tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto por terra e